Estamos ao vivo, né? Hoje é dia de falar antes que seja tarde. O que você ainda não fez antes que seja tarde? O que você quer fazer antes que seja tarde? Hoje é aquela noite que a gente diz assim, putz, isso aqui eu ainda não fiz, eu vou fazer, eu vou conseguir, vai dar certo e quero comemorar antes que seja tarde. Então, como mudar os pensamentos? Você tem que, para chegar onde você quer, você tem que mudar os seus pensamentos, tem que mudar as suas decisões, você tem que mudar a direção antes que a vida passe e seja tarde. Quando eu escrevi o meu livro, Antes que Seja Tarde, o ano passado, eu vi que era hora de fazer, era hora de conseguir, era hora de querer. Se eu deixasse mais um pouco, ele ia ficar tarde. E eu não quero que fique tarde, eu quero que viva hoje e seja hoje o presente. Então, se eu perguntasse para você hoje, se mudar na sua vida pelos próximos, o que mudaria se você mudasse na sua vida os próximos 12 meses? Então, se nada mudar na sua vida pelos próximos 12 meses, você ficaria feliz com o resultado? Cada um tem a sua resposta, né? Eu diria não. Eu quero viver hoje, eu quero fazer, eu quero acontecer. Eu quero que mais gente faça antes que seja tarde. Eu quero que mais gente vá em frente naquilo que quer antes que seja tarde. Porque os resultados é de cada um, os pensamentos é de cada um, as decisões são de cada um, a direção é de cada um. E você? Não vai dizer, não fiz, agora é tarde. Nada disso. Vamos fazer, o tempo está aí para fazer, para resolver, né? Ficar pensando no que não vai fazer não te leva a nada. Mas pensar que você tomou a decisão de querer, de fazer, puxa, você já diz assim, puxa, eu sou merecedor. Então, hoje não é sobre perfeição, é sobre perceber que onde ainda existe vida para recomeçar. E eu quero que você recomece aquilo que você deixou para trás. A Maria, a minha prima, ela sempre dizia, Íria, vamos fazer aquilo hoje. Eu dizia, deixa para amanhã. Certo dia, ela dizia, vamos fazer. E eu pensava lá, né? Deixa para amanhã. Daí, quando ela passou um tempo, assim, que ela não veio mais me visitar, ela falou, você quer deixar tudo para amanhã? Eu não preciso de deixar as coisas para amanhã, eu quero fazer hoje. E ela progrediu tanto, ela teve tanto coisas boas na vida dela que eu aprendi com ela, que a gente tem que resolver antes que seja tarde. E momentos perfeitos vêm para cada um de nós. E viver para agradar os outros, não interessa o que o outro pensa. O importante é que você pense, que você soma a sua vida naquilo que você quer. Então, o que nos paralisa, né? É o medo de errar, né? Eu tinha medo de seguir o que a Maria fazia. Eu tinha medo de errar. Quando ela fazia e acertava, eu dizia para mim mesma, putz, se eu tivesse ido, eu tinha feito. Se eu tivesse ido e tinha feito. Muitas coisas ficou. E foi tarde, né? Porque ela fez, ela conseguiu, ela passou na frente. Então, esse medo de errar não pode paralisar você. Esse medo de autocrítica não pode parar você. Esperar o momento perfeito não existe. Viver para agradar os outros não existe. Você tem que perguntar, né? Como seria se eu não tivesse medo de julgamento? Puxa, né? Essa é forte. Que seria? Muita coisa, né? Medo que os outros julgassem, medo que os outros dissessem, medo que os outros falassem. Não interessa. O importante é que vocês anotarem, né? Pega uma folha de papel e anota aí qual a área que eu estou adiando as decisões. Qual é a área, né? Na saúde, na física,
espiritual, o que você está adiando a sua decisão? Então, não deixe o tempo passar e você dizer que é tarde demais. Faça hoje, antes que seja tarde. Porque o que a mente repete, a vida se reforça. Se a tua mente repetir, a vida reforça, né? Então, a Maria, ela dizia, eu vou fazer. Não importa quem fala, quem não gosta, não interessa. Porque a mente dela foi reforçada naquilo que ela quer. Então, pensamentos, eles viram escolhas. Escolhas viram hábitos. E hábito constrói o destino. Quando ela passou na minha frente, essa prima, quantas coisas mais ela fez, porque ela tomou a decisão antes que seja tarde. Hoje, de vez em quando, a gente comenta, né, muita coisa, mas a gente vê que se tivesse agido da maneira que ela agiu há muito tempo atrás, eu tinha feito muita coisa antes que seja tarde. Então, conta, vive a sua história, né? Porque cada um tem uma história daquilo que não fez, daquilo que não aconteceu, daquilo que não simboliza mudança, né? Então, conte a sua história real. Se você tirar um minuto e você vai ver, puxa, essa é a minha história real. É a minha história que eu não consegui fazer. Então, faz aquilo que tem para fazer, resolve, é hoje, antes que seja tarde. E pequenas decisões, elas são repetidas, né? Quando toma uma decisão, puxa, ainda não fiz aquilo, eu ainda não fiz aquilo, né? Então, e essas pequenas decisões, elas criam o futuro. E quando a gente cria uma decisão que é o futuro, a gente sabe que vai firme, né? Não deixa o tempo passar e não dizer antes que seja tarde. A gente vai lá e faz, né? Na segunda-feira tinha um convite para ir na Academia de Letras, né? Em Trombudo Central. E quando eu recebi o convite, eu disse, puxa, eu tenho que tomar a decisão. Tá frio, é longe, vai ser sábado à noite, vou ter que adiar outros compromissos para ir. E quando eu disse sim, aquilo me deu uma alegria tão grande, porque eu resolvi fazer aquilo que eu queria. Eu decidi fazer o que eu queria. Então, a hora de mudar é o que você precisa encarar. Eu tinha que encarar, ou aquilo ou outra coisa. Eu tinha que encarar o que eu precisava para fazer, para começar, para ir lá, né? E o que estava esperando. E quando vem essas 3 perguntas, a gente tomou a decisão. E a decisão é correta. A decisão é aquela que a gente diz. Eu já pensava em ir, eu já queria ir. E quando você precisa resolver, encerra aquilo, diz eu vou, e pronto, encerrar. Já deu, já vou. E vai começar aquilo que você decidiu. Não tem, é chegar até lá e fazer, né? E o que está esperando, às vezes, você que não progride, né? Que não chega lá. Então, por isso que eu gosto muito que as pessoas escrevem, né? Quando elas escrevem, elas tomam uma decisão mais séria, né? E quando a gente diz, eu decido parar de fazer, de dizer para mim mesmo que eu não vou fazer. Eu decido começar, eu decido escrever, né? Eu decido fazer. Então, é isso que vale a pena. E quando a gente vai, né? Que eu fui lá, vi tanta gente que eu queria ver há muito tempo. Tive a Mariana, né? A dona da pousada lá. Ela sentiu feliz que eu fui. A Kátia sentiu feliz que eu fui. E as pessoas, né? Nosso presidente da Academia de Letras, que veio lá de Florianópolis, ficou feliz que eu estava. Então, a felicidade a gente via no olho de cada um que estava ali, né? Porque não importa a quantidade, mas a qualidade de pessoas que estavam ali querendo o mesmo assunto, né? A mesma história,
presença, né? Então, quando eu decido, eu vou. Quando eu decido parar, eu paro. Quando eu decido começar, eu começo. Então, a vida não muda, né? Um grande momento. Ela muda em pequenas decisões repetidas. Então, eu mudo. Eu não posso mudar hoje, agora, mas se eu repito aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu almejo chegar, é decisões repetidas que você faz aquilo que tem que fazer, comece aquilo que tem que fazer antes que seja tarde. E sempre vem, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Né? Aquela mente ali perguntinha ali na mente da gente, mas quando tu tá decidido, aquelas perguntas, vai ter isso, se você for fazer isso, vai ter isso. Nada disso. Tua mente está preparada para aquilo. Aquela vozinha de não ser capaz, ela não aparece na tua mente quando você decide fazer aquilo que quer. Então, hoje é dia de você escolher uma ação, né? Uma ação para amanhã compartilhar com alguém e falar, de assumir o compromisso com alguém, né? Eu gosto muito de, quando eu digo eu vou fazer, já compartilho com mais gente, ó, eu vou estar lá, eu vou fazer isso, nós vamos fazer, né? A gente tem um projeto aí de fazer primícias toda segunda-feira, nós já estamos comentando, nós vamos fazer, o que tu acha? Vamos lá, né? Então a gente começa a colocar aquela ideia ali na mente, né? A gente escolhe a ação primeiro que a gente quer e coloca em prática, né? E vai compartilhando, vai falando com alguém e vai pedindo para assumir compromisso com a gente, né? Com aquilo que a gente quer. Então, tudo na vida é antes que seja tarde. Então, vive a intenção daquilo que você quer. Eu vou querer isso, eu vou fazer isso, né? Então, aquilo vai se tornando mais fácil, né? Mais simples. Então, porque sempre o emocional, mais a reflexão naquilo que você quer, ela é mais uma ação, né? Então, esse é o momento de você perguntar para você mesmo, né? Para dentro de você. Você continua fazendo aquilo que você quer? Ou deixando para falar que já é tarde? Então, em cada momento, quando a gente toma a decisão, a gente sabe que antes que seja tarde, nada vai mudar se você não fizer nos próximos 12 meses. Então, você ficaria feliz com o resultado se você não fizesse nada? Claro que não, né? Então, não deixa o medo te paralisar. Não deixa aquela palavra de alguém que nem está pensando no que você vai fazer, já falar algo que você não gosta. Toma a decisão e vai em frente, né? Porque daqui a 12 meses você vai ficar muito, muito feliz. Quando eu comecei a mentoria, né? O melhor ano de 2026, em janeiro, hoje nós já estamos eu acho que nós estamos na 20 mentoria. E quando a gente começou, 20 semanas, a gente disse, puxa, vai demorar para chegar 52 semanas, né? Como vai demorar para chegar 52 semanas dessa mentoria? Poxa, nós já estamos, eu tenho aqui marcado, nós já estamos na 20, aqui, ou nós estamos dia 18/5, nós estamos na 20 semanas, 20 mentorias, toda segunda-feira. Se a gente não tivesse começado esses 12 meses, né, nós não teríamos feito 20 vezes. Então, tudo que a gente começa, resolve, vai em frente, dá um tempo, porque a gente tira o tempo, a gente ajeita o tempo. Por isso que as pessoas que não tiram o tempo para fazer aquilo que querem, é porque tem medo, é porque tem autocrítica, é porque espera um momento perfeito, né? E vive para agradar os outros, né? Não, você tem o poder da escolha. Você é a dona do seu filme, você é a dona da sua história. Comece hoje. Se você começou, né,
no início do ano a fazer o que você queria, poxa, você já fez 20 vezes, né? Então, o poder da escolha, poder de fazer, porque os pensamentos, escolhas e hábitos são destino. Primeiro vem o pensamento, né? Depois você escolhe. E o hábito, ele vai se tornando, né, muito verdadeiro, né? E o destino está aí para a gente comemorar aquilo que a gente está fazendo, né? Então, segunda-feira, acordar às 6 horas para uma mentoria. Hoje é um prazer fazer a mentoria. Por isso, antes que seja tarde, o que você tem de plano para 2026? Comece. Um mês já vai dar muita coisa. Você já vai fazer muita coisa. Você começou seu projeto de vida. Faz acontecer 2026. Faz 2026 brilhar o teu olho, né? Dizer, puxa, 12 meses, ou não importa, 5 meses consegui tanta coisa, né? Eu queria que cada um de vocês hoje escrevesse uma área da vida onde você está adiando tomar uma decisão. Onde você está adiando tomar decisão? E hoje, com essa palavra, né? Antes que seja tarde, eu quero caminhar você para tomar essa decisão e fazer aquilo que você quer, né? Porque a hora é de mudança, né? E o que encerrar, e o que começar, e o que decidir hoje? É você que vai escrever a sua história, é você que vai se contar a sua história. Então, todo compromisso que você assumir é pessoal. Quando eu digo eu decido parar de fazer isso que eu não gosto, eu decido. Quando eu decido começar, eu começo. Então, busque a sua vida, aquilo que você quer, antes que seja tarde. Poxa, nós só estamos em maio, até dezembro. Se você tem um plano, um projeto, algo que enche o teu coração de alegria, comece para nós comemorar junto esse ano de 2026, antes que seja tarde. Então, antes que seja tarde, viva com a intenção. E a continuação daquilo que você quer, né? Quando eu escrevi o livro Antes que Seja Tarde, eu peguei 34 métodos que eu errei. 34 métodos que eu queria para a minha vida, mas eu fiz errado. Mas com aquilo eu aprendi a tomar uma decisão diferente naquilo que eu queria. E por isso que eu coloquei Antes que Seja Tarde. Faça da sua história o seu filme, né? Antes que seja tarde. Não importa se é 2026 em maio, mas começa. Sinta orgulho daquilo que você quer. Deseje com o coração aberto, né? E fale. Quando a gente fala, vem novas ideias, novas decisões, novos pensamentos, novas gratidão, né? Tudo é recompensa, parece que vai vir. Hoje de noite eu estava falando ali com a moça da loja, eu disse assim, quando eu falei, né, sobre esse livro com a mulher, ela disse, quando ela olhou o livro que estava escrito no livro, né, daí ela disse assim, puxa, me dá esse aqui. Ela disse, eu vou pegar isso aqui antes que seja tarde. Então ela deu um exemplo que ela queria de melhor para a vida dela. Ela queria fazer a vida dela diferente, a mente dela diferente, contar a própria história, não a dos outros, e nem viver a vida dos outros. Se nós somos filhos de Deus amados, né, que está escrito lá em Gênesis, né, então ele deu a nossa escolha, né? Ele é nosso pai. Imagina nosso pai terrestre, ele já é bom, né? Quando a gente pede 2, 3 vezes, ele dá um jeito e faz para a gente. Imagina o nosso Papai do céu, sente orgulho daquilo que nós fizemos de bom. Ele sente, poxa, esse é meu filho, essa é minha filha, que orgulho que eu tenho, ela está fazendo, ela está acontecendo, né? Quando a gente faz, também não é só para a gente faz pensando, poxa, se aquela pessoa entender que aquilo ali que ela vai fazer é bom para a vida dela e ela vai ajudar outras pessoas, aquilo vai tornar um resultado cada vez melhor, ela começa antes que seja tarde. E a vida, ela nos dá presente, mas o presente é fazer
é decidir aquilo que a gente quer. E toda decisão a gente precisa de coragem. Coragem para fazer, para começar e para enfrentar, né? Primeiro eu enfrento, né? Medo que tem que ter medo da gente. Se eu vim aqui para fazer, eu fiz. Por que eu vou ter medo daquilo que eu fiz? Eu consegui. O Papai do Céu ajudou. Eu sempre digo, né? Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. Eu estou fazendo parte de tudo que é do Pai. É tudo dele. Ah, é teu. Não, é tudo do Pai. Nós vivemos aqui com o Papai do Céu. Nós fizemos as coisas boas que nós temos capacidade, né, de falar, de dizer, de acreditar. Quando eu escrevi o meu livro A Prova de Amor, que conta a história da Salvelina, né, que aos 25 anos o marido sobe no pé de pinheiro e quebra a espinha, e aquela dor, né, da terceira gravidez, grávida no 6º mês, e na incerteza do que o marido não ia levantar de uma cadeira de roda, ela disse, não, meu filho vai vir, ele vai ser meu orgulho, o pai vai estar junto, o pai vai estar presente, não importa o tipo que ele está. Ela conta, no livro eu conto também, que teve dias que não tinha o que comer, teve dias que ele sentia muita dor, né? Caído 10 pés de um pinheiro, de pinha, mas ele sentia a presença de Deus naquilo que ele fazia. E ela disse, em todo momento, ele era feliz. Ele era feliz porque ele veio aqui e fez o melhor. Ele fez uma família, ele cuidou da família. Então, e nessa história ali, eu até emociono, porque ela mostrou que ela era uma mulher muito, muito linda, e ela ficou até o último dia com aquele homem, que era o pai de 3 filhos, e que viveu com ele numa cadeira de roda, né? Mas ela teve orgulho de ser mulher dele. O amor dele era tão grande que cobria tudo, a família inteira. Por isso que eu digo, Deus dá tanta força para quem quer lutar e fazer aquilo que quer e que deseja, que você diz assim, puxa, será que eu mereço? Mas Deus sabe que você merece. Deus sabe que você tem essa força dentro de si, né? Então hoje, quando eu falo do livro Antes que Seja Tarde, é como se dissesse, se nada mudar nos próximos 12 meses, você ficaria feliz com o seu resultado? E o que faz você não realizar o que você quer? O medo? Autocrítica? Esperar os momentos perfeitos? Viver para agradar os outros? Não vale a pena, né? Vale a pena quando você diz, eu fiz, eu consegui, eu queria, eu quis. E você tem o poder das escolhas. Porque você tem um pensamento naquilo que quer fazer. Você tem a escolha daquilo que você quer. É só você colocar o hábito de fazer e o destino leva naquilo que você quer. Faça da sua vida a melhor filme. Faça da sua história a melhor história. Mas fala com amor, com dedicação e com Deus no coração. Valeu? Eu vou terminar essa live porque dizer a cada um de vocês, né? Bibi e graça. Deus está conosco em cada momento, né? E hoje é dia de dizer assim, Pai, perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão do nosso lado. Valeu! Só alegria. Até mais. Vou encerrar. 4, 3, 2, 1.